Boa. Eles são bem-vindos em nome de Jesus. O convidado do pastor Paulo é convidado da igreja. Se é amigo do pastor Paulo, é amigo nosso. E aqui tenho certeza que eles já são bênção na vida de vocês. E eu espero que a palavra de hoje também venha de encontro com o coração de vocês, em nome de Jesus. Amém? Ao final, a nossa pastora vai estar orando, fazendo uma oração aqui no final, inclusive ministrando a palavra que será ministrada essa noite. Eu quero que você abra a Bíblia já, sem delongas, sem demora. Abra, por favor, em Joel, capítulo 2. Joel, é o profeta Joel, no capítulo 2. Ele lança uma profecia, ele lança algumas palavras duras, né? Ele lança uma palavra pesada no capítulo 1. E no capítulo 2, ele lança, diz os famosos pregadores, o pão e o currião, né? Geralmente o pessoal fala isso, mas o profeta Joel lança o currião primeiro, para depois o pão. Primeiro ele chama a atenção do povo de Israel. Israel, não que tenha todos os simbolismos conosco, mas hoje nós representamos o povo de Deus na terra. Então essa palavra também serve para nós. Capítulo 1 de Joel eu não vou ler, vou deixar de capítulo para casa para você. O povo foi castigado, a terra foi castigada no capítulo 1 do profeta Joel. E só uma pequena introdução para não ganhar tempo, para a gente ganhar tempo, aliás. Aqui diz assim, ó, a terrível seresta causada pela locusta e pela seca. Carestia, né? Não é seresta, não. Onde eu li seresta aqui? Não é possível que a locusta está fazendo seresta e não chamou nós para o som da seresta. O que é isso? É carestia, né? Necessidade. A terrível praga causada pela locusta e pela seca. Repare bem que nós servimos um Deus zeloso, um Deus que corrige todo e açoita, diz a Bíblia, todo aquele que ele tem por filho. E acaba que em toda a Bíblia Sagrada, eu faço questão de repetir aqui no Povo Eleito, para você que está pela internet, para os irmãos que estão conosco pela primeira vez, não encontrei na Bíblia, eu não achei na Bíblia, em lugar nenhum, o diabo enviando praga. Eu não encontro na Bíblia, em lugar nenhum das Sagradas Escrituras, o Beelzebu enviando uma seca. Eu não vejo isso, não. Eu vejo sempre na Bíblia um Deus que governa sobre todas as coisas e ele resolve castigar o seu povo. Assim como no clássico caso de Jó, Satanás existe, é verdadeiro, é mau, é destruidor, mas ele só pode agir na vida do seu povo quando permitido por Deus. Para tocar na vida de Jó, Satanás teve que pedir a permissão de Deus. Inclusive quando começou essa praga, que infelizmente fez muita gente padecer economicamente, na saúde, alguns morreram infelizmente, a gente lamenta a morte de muitas pessoas, inclusive evangélicos e cristãos morreram também, né? Pastor, o que é isso? É uma praga, pode-se dizer que é uma praga que veio sobre a terra. A gente fica um pouco perplexo quando vê pessoas dizendo que o diabo está se levantando. Isso não é levante do diabo. Levante do diabo é perseguição. Levante do diabo é a endemoniada que sai gritando após o Paulo, homens de Deus, né? Só para tentar depois envergonhá-los depois. Levante do diabo é a perseguição contra a igreja primitiva. Existem levantes do diabo, mas o diabo sempre usa pessoas. O diabo sempre vai usar os seus cavalos, os seus vasos. Quem usa vaso é Deus, e quem usa cavalo é o diabo, porque Deus não nos considera cavalos dele, e sim servos, amigos, né, vasos de honra na sua casa. Mas repare que o diabo sempre se levanta na figura de alguém. O diabo se levantou na figura de Tibério César, o diabo se levantou na figura de Herodes, e o diabo entrou no Herodes e começou a perseguir todo menino que nascia, a fim de alcançar Jesus e matar Jesus, antes que se cumprisse os tempos de Jesus, que seria o rei dos judeus. Repara que o diabo sempre se levanta numa figura corpórea de um homem, tipo Faraó do Egito, né? Você não vai ver esse tipo de castigo ou fenômeno causado pelo diabo. Ai, pastor, levantou uma nuvem negra da parte do mar e veio uma tempestade e virou o barco. Não, você não vai ver Satanás governando o universo. Ele pode até atuar em uma situação.
ele pode até atuar numa guerra, ele pode até atuar em algo, numa tempestade, atuar na tempestade e não causar a tempestade. Ele pode até atuar na praga, mas não causar a praga, porque biblicamente quem envia praga na Bíblia, pasme, não se assuste, é Deus. É Deus que envia castigo sobre o seu povo, é Deus que envia a terra seca, é Deus que envia a extinção dos alimentos, é Deus que envia o seu exército, diz o Senhor, de gafanhotos para devorar e destruir a terra. É Deus que levanta, inclusive, eu disse que o diabo se levanta na figura humana, e Deus também usa a figura humana. Por exemplo, Nabucodonosor, o grande rei, foi levantado, imperador, né, melhor dizendo, imperador mesmo, não era rei não, né, imperador Nabucodonosor, ele foi levantado para castigar certa vez Israel, e disse o Senhor: levantarei meu servo Nabucodonosor, e ele vos levará cativo para outra terra. Então eu faço questão de lembrar, não ignoro a existência de um diabo que veio para matar, roubar e destruir, mas esse diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele age através de legalidades na nossa vida. Ele não é todo poderoso, ele pega carona nas situações, né? Ele pega carona com o gafanhoto que Deus enviou, ou às vezes por permissão de Deus, ele vem e sobrevém, e quando ele vem, a própria palavra diz que ele é destruidor, a própria palavra diz que ele é despojador. Por que temos que evangelizar? Porque na verdade o diabo odeia ferozmente o homem, e todo homem que não conhece Deus está literalmente à mercê de Satanás, e à mercê de Satanás ele não encontrará misericórdia, somente engano e condenação pela frente. E a missão da igreja, e será recobrado da igreja o evangelismo, porque aonde chega a verdade, a mentira do diabo perde a cor. Aonde chega a verdade, o temor do Senhor se torna o princípio da sabedoria. Como evitar grandes secas? Como evitar grandes catástrofes? Como evitar a falta de alimentos como houve para o povo de Israel? Como? Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Cumpra com a palavra do Senhor. Agrada ao Senhor com a sua vida, e Ele repreenderá o devorador, né? Eu vejo muitas pessoas falarem 5 passos para o sucesso, e fala de tanta coisa, fala da economia, fala de gastar pouco, fala de ganhar muito, fala de saber vender, fala de ter sucesso em tudo que faz, mas esquecem na sua maioria de dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a se apartar do mal é a inteligência. Então, primeira coisa que eu quero deixar claro, que na Bíblia, quem envia praga não é o diabo, na Bíblia, quem envia praga é Deus. E quem tem poder, pastor, de expulsar a praga? Automaticamente e logicamente aquele que a enviou, porque se ele mandou e a praga veio, se ele mandar de novo, a praga vai embora. Por isso está escrito no profeta Isaías assim, Decliê: eu fiz a ferida e eu a sararei. Repete comigo essa frase: eu fiz a ferida e eu a sararei. Pastor, como assim Deus faz ferida? Eu vou te explicar num outro contexto, agora um pouco mais manso e brando. O pastor de ovelhas, o clássico pastor de ovelhas, que saía pelo deserto levando e conduzindo o rebanho, a ovelha mais custosa, aquela ovelhinha que sempre quer desgarrar, andar para trás, ou ser aventureira na frente, e que não quer andar junto com o pastor. Diz a Bíblia que o pastor pega a ovelhinha no colo, quebra propositalmente a perninha dela, creque. Já imaginou o tanto que dói? Deu para imaginar aí? Imagina alguém pegando sua perninha assim, creque, te quebrando no meio. Misericórdia. Pastor, não me fala que Deus faz isso. Faz. O Senhor faz. Sabe por quê? Porque se Ele não quebrar a sua perna, você vai na frente e cai no precipício. Se Ele não quebrar os seus planos, você vai na frente e o leão te devora. Se Ele não quebrar os seus planos, você fica brincando, intertido com a relva para trás e o lobo te pega. Ele prefere te ferir do que te perder. E conta-se então a história de um pastor. Daí surgiu aquele hino tão bonito, né? Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. O pastor pega a ovelha que ele mesmo quebrou a perninha e alça no pescoço. As patinhas, a cabeça fica de cá, e as outras patinhas traseiras ficam aqui, e ele usa como um grande colar. O bichinho é pequenininho, né? Ele coloca aqui,
e aqui no peito mesmo, cuidando das outras ovelhas, ele entala e encana a perna que ele mesmo quebrou. E ele derrama azeite sobre aquele entalamento, para que moscas varigeiras não se assentem em uma ferida que muitas vezes, quando quebra um osso, dá uma cortadinha por dentro, pode infeccionar, pode dar uma varigeira. Então ele coloca ali um azeite sobre aquela atadura e carrega a ovelha no seu ombro até a ovelha sarar. Pastor, o que é isso? É Deus ensinando a ovelha custosa a andar pertinho do pastor, a acostumar com o cheiro do pastor, ouvir a voz do pastor e dele não se arredar tão facilmente. Daí surgiu a palavra, ele mesmo fez a ferida e ele mesmo a sarará. Voltando para o contexto de Joel, no capítulo 1 e também no capítulo 2, você vai ver um Deus zeloso que faz questão de deixar claro que ele permitiu o gafanhoto, que ele permitiu a seca, que ele permitiu a praga, para conserto e arrependimento do seu povo. Num contexto de povo, ele envia a praga. No contexto pessoal, ele quebra a perna. Não sei em qual estado que você está, mas nós vamos falar de pelo menos dois. Muitas vezes nós temos as pernas dos nossos planos e das nossas vontades quebrados. E não é o diabo. Não se assuste com o que eu estou te falando. Muitas vezes é o próprio amor de Deus que quebra a canelinha da independência que nós temos dos nossos próprios planos, do eu faço, do eu quero, eu sonho, eu consigo, vai dar certo, e é assim que eu quero para a minha vida, já está determinado, vai ser de tal e de tal maneira. Deixa eu te dizer, se sua perninha foi quebrada, não murmure, é o bom pastor cuidando de você, para que os seus planos não te afaste dele, e você acostume ao ouvir o som da sua voz e com o cheiro do pastor, que vai te guiar mansamente mais tarde às águas tranquilas e refrigerar a sua alma. Esse é o Deus que nós acreditamos, esse é o Deus maravilhoso que nós servimos e viemos aprender um pouquinho dele essa noite. A minha mensagem não é uma mensagem exponencial, a minha mensagem é um alerta de Deus para o que Deus fez no passado e sempre repete a metodologia hoje. Eu quero que você se lembre de Eclesiastes, que diz que o que é hoje já foi ontem, e não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que é agora e será amanhã já foi ontem. O que Deus está dizendo, que Ele trabalha com metodologia, Ele trabalha de uma forma que parece ciclo. Pastor, mas não está repetindo. Não, está sim. Assim como o dia se repete, o sol nasce, o ano se repete, vai ano e vem ano, o dia vem, o dia vai, nova manhã, e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Deus também trabalha com ciclos, e você precisa aprender com os ciclos. O povo de Deus precisava aprender com os ciclos, e hoje também não é diferente. Quem é de Deus será com certeza constrangido pelo amor de Deus a entender esses fatos. Muitas coisas que acontecem com o povo de Deus não é nem levante de Satanás, é o próprio Deus endireitando as veredas, chamando você para perto e dizendo assim: anda junto comigo, não te quero por aqui. Enviarei o gafanhoto. O que é gafanhoto? Destruidor. Você trabalha e vaza entre os dedos. Você planta uma lavoura, quando você diz assim, agora vai, ô trigo bonito. Meu avô levantava o chapéu na roça assim, e dava uma subiada quando ele via a lavoura bonita, ô coisa bonita. Eu nunca me esqueci, ficou gravado na minha cabeça. Eu não sei assoviar como ele, aliás, eu nunca aprendi a assoviar, mas era interessante o jeito que ele fazia. Aquilo ficou gravado inclusive na minha alma. Ele ficava tão contente de ver a lavoura linda, que ele tirava o chapéu para dar um graças a Deus, e assobiava assim, e falava graças a Deus. Só que o que acontecia com Israel, missionário? Eles viam a lavoura linda, maravilhosa, mas como o coração estava distante de Deus, o próprio Deus enviava o gafanhoto. Em poucos minutos o trigal desaparecia, em poucos minutos a lavoura frondosa virava apenas munha, diante dos olhos do povo de Deus. Quantas e tantas vezes a nossa confiança está na lavoura que plantamos? Quantas e tantas vezes a nossa confiança está diante dos bens que adquirimos? Quantas e tantas vezes a nossa confiança está diante do trabalho bem executado que nós fazemos? E o Senhor não quer isso. O Senhor quer exatamente que você coloque seus olhos, o seu coração nele. Quem entendeu até aqui, diga amém. Bem-vindo, viu, jovem? Em nome de Jesus. Olha lá, pastor Paulo, mais uma ovelhinha do Senhor que chegou lá, coisa boa. Seja muito bem-vindo, tá? Coisa boa. Gente, vamos aplaudir ele para ele ficar bem. Eita, coisa boa. Seja bem-vindo. Que bom que você veio, tá?
Voltando à palavra do Senhor, agora sim, o povo sofre, o povo passa por um período tremendo, e olha se não é assim. As coisas estão boas, Deus é quando der tempo. As coisas pioram, Deus tem misericórdia. Está tudo muito bom, é só churrasco, picanha, e se não vigiar, o crente vai para o pirequinho, é verdade. Deus está preocupado com isso. O que Deus multiplicou mesmo no primeiro milagre dele? Transformou a água em pastor? Em quê? Em vinho. Ah, pastor, está vendo? Aí, que é isso, pastor? Tem nada não, pastor. Fica tudo assim, eufórico. Mas quando Deus envia o devorador, a gente veste pano de saco de humildade e começa: Senhor, tem misericórdia de nós. O que está acontecendo? Onde é que eu estou errando, Senhor? O que está fazendo aqui? O que está acontecendo comigo? Quem já se perguntou diversas vezes: meu Deus, me mostra onde é que eu estou errando, que eu não estou entendendo? Quem já perguntou? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Muitas das vezes, não é sempre, mas muitas das vezes, esses acontecimentos que acontecem na nossa vida é uma vara de correção de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus açoita e repreende todo aquele que Ele tem por filho. Quem quer ser filho de Deus, dá glória a Deus. Mas lembre-te que ser filho de Deus não é só na hora do pão, e também na hora do currião, como eu disse no começo. Ele açoita e repreende todo aquele que Ele tem por filho. Então agora preste atenção, porque a história não termina assim. Esse é o Deus gostoso de se pregar, porque Deus nunca trabalha apenas com a punição ou com a repreensão. O choro dura uma noite, dizia o salmista, mas a alegria vem pela manhã. Assim é na vida de quem se entrega a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sempre com quem serve a Deus, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Com Deus, o melhor fica para depois. Assim como o vinho que Ele transformou, o vinho de maior qualidade, foi o da segunda remessa, onde passou pela dependência de Jesus, e aonde Jesus toca, o vinho fica excelente. As pessoas não entendem, o mestre sala não compreende que vinho perfeito é esse, sendo que na verdade não deveria ser trocado. As pessoas não vão entender, e sempre foi assim também metodicamente na vida de Israel. No capítulo 2 do profeta Joel, começa algo muito interessante, lá no versículo 18, abra por favor, capítulo Joel, no capítulo 2, e no verso de número 18, começa uma promessa diferente. Deus no capítulo 2 fala de tocar a buzina, de arrependimento, de castigo, de coisas tenebrosas, de lutas e perseguições, pesadelos literalmente para a nação de Israel, mas nosso Deus não consegue, irmão, terminar uma lição sem abençoar quem passou pela lição. Nosso Deus, Ele não consegue ver o seu povo diminuindo até a morte. A sua misericórdia vai além, vai à frente da sua justiça, e Ele faz uma restauração por completo, coisa maravilhosa. E aqui entra, depois de todo o castigo de conserto, entra o próprio Deus. Agora levanta a mão para o céu, escute o que eu vou te falar. Não é pela sua justiça, mas o próprio Deus vai fazer algo na sua vida. Se você não estiver merecendo, Ele vai fazer uma promessa de restauração na sua vida. E aqui sim foi na vida de Israel. No capítulo 2 do profeta Joel, no verso de número 18, está escrito assim, põe para nós, Adão. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Ô irmão, a gente não merece não. Deus abençoa um pouquinho, o camarada fica soberbo. Prega bonitinho, o camarada sobe numa gilete e acha que é alguma coisa. Deus abençoa, dá uma música bonita para um cantor, o cantor faz sucesso, não vai mais naquela igrejinha, sabe por quê? Porque ele cresceu de patamar, e ele vai se desviando da essência de Deus. Quantas e tantas vezes Deus usa a pessoa, em vez da pessoa dar a glória para Deus, ela fica boba, e ela tira Deus do centro, e coloca eu no centro, e agora quer aparecer diante de algo que não foi nem Ele que fez, mas graças a Deus que o Senhor repreende, quebra a perna da ovelha, envia a seca, tira, joga na prova, leva para o deserto se necessário for, leva para um cativeiro se necessário for, mas tem um negócio, Ele pune, mas Ele também é um Deus que restitui, abençoa, e tem prazer em abençoar o seu povo. A diferença dos homens e de Deus, pastor, lembra da oração de Davi? É simples. Quando Davi pecou, Deus deu a ele algumas escolhas. Ei, você quer que a praga e a fome te alcance? Você quer que cair nas mãos dos seus inimigos para que ele te persiga por 2 anos?
Ou você quer cair na mão do Deus vivo? Deus é tão bom que Ele te deixa escolher, irmão. Eita! Davi pensou, minha alma está perturbada, meu Deus do céu. Mas ele pensou duas coisas simples, que você sempre tem que pensar. Os homens não têm piedade de você. Os homens são maus. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus de misericórdia. Sabe o que foi bom em Davi? Ele conhecia o caráter de Deus. Nosso Deus é um Deus que está firmado em justiça e misericórdia. Ele é misericordioso. Ele não aguenta punir o seu povo sem sentir misericórdia. Ele tem afeto especial por aquele que o serve. Se você o serve nessa noite, diga glória a Deus. E aqui começa. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Aleluia. Vamos passando agora para frente. Olha o que acontece. O Senhor respondendo disse ao seu povo. Repare no texto, fala comigo, respondendo. Pastor, o que essa frase quer dizer? Quer dizer que o povo orou. Deus não vai lá, ninguém está pedindo não, mas abre a boquinha, abre a boca, eu vou derramar. Você não está pedindo graça de unção não, mas vem cá e receba. Não, Deus não está oferecendo não. Não, é buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Deus não está assim, ó. Vai, enche do Espírito, rapaz, vai, rapaz. Mas vamos embora, rapaz. Deus não está assim. Deus envia a praga pega de cheio o seu povo, só que o seu povo se dobra e clama. O que tem escondido no texto, que eu nem preciso ler, o Senhor respondendo, fala comigo, respondendo. A primeira coisa que o povo de Deus tem que entender, você vai sofrer na chincha enquanto não clamar, você vai sofrer enquanto não bater na porta, porque Deus na Bíblia é um Deus de reação. Só se vê o coração quebrantado quando se clama com dependência. Só se vê o coração quebrantado quando se clama com dependência. Deus, misericórdia, muda minha vida, muda minha sorte. Deus não dá, eu não dou conta, tem misericórdia de mim. Quem era chique para falar isso? Davi. Tem misericórdia de mim, Senhor, segundo as multidões das suas misericórdias. Tenha compaixão de mim. Tinha até um hino antigo tão bonito que dizia: tenha compaixão, Senhor. Muitos anos que eu não ouço ele cantar. Tenha compaixão de mim. Só clama quem reconhece que não tem saída sozinho. Deus não está oferecendo saída, como os cursos da internet que está em alta. Você vai assistir o pastor pregar, está lá assim: você pode fazer um curso online, eu estou oferecendo para você aqui, 50 idiomas para você aprender a falar, é um coach de cá, eu não sei mais do que de lá, e de repente você vai ficar pulando anúncio, meu Deus, cadê a mensagem? Pula. Deus não está fazendo anúncio no YouTube, é você que tem que clamar a Ele, porque Deus não vai agir sem você clamar. A prova disso está suboculta no texto. O Senhor respondendo. Resposta. O Deus que você serve é um Deus de resposta. Sabe quando sua vida vai mudar? Sabe quando Deus vai restaurar sua vida, o seu casamento, sua história? O dia que você quiser. Se quiseres e me ouvires, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. O Deus que você serve é um Deus provocado pela busca. Tanto que Ele ensina: batei, buscai, porque o que pede, e o que busca, e ao que bate, se abre. Deus de resposta. Mais uma de Isaías: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Esse é o Deus que Israel, mesmo nas quedas e levantadas, sempre continua buscando. Agora preste atenção uma coisa: Israel, em 1947, foi mesmo, 47, que foi restituído como Estado, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, se não me trai a memória. Há poucos anos atrás, aquele povo voltou com um rabinho entre as pernas para Israel, sem arma, sem comida, sem pão, numa terra que é 90% deserto, cercado por maioria de países esmagadores, inimigos, países esmagadores à volta, inimigos ferozes à sua volta. E olha quem é Israel hoje, de 47 para cá. Que é isso, pastor? O Deus da restituição do seu povo. Clamou, tem resposta. Bateu, a porta abre. Conserta, a bênção vem sobre você. Deixa eu te falar, você pode deixar
perder a sua identidade, você pode ter deixado de ser pastor, você que me ouve pela internet, você pode ter perdido o primeiro amor como Davi, você pode ter matado o marido do seu fiel soldado. Como é que eu falei? Matado o marido da mulher. É uma mistura lá danada. Batseba, irmão. Você pode ter pecado, tropecei feio na palavra, né? Você pode ter pecado, o pecado feio de Davi com Batseba, ainda matar o marido dela. Mas se você orar no Salmo 51, como Davi, tem misericórdia de mim, de sincero coração, o Senhor vai te restituir a alegria da salvação. E a sua história não acaba aqui. Olha para Israel e você vai ver que tem jeito na sua vida. Olha para o povo de Israel, que você vai ver que tem um Deus que pode mudar. Olha para Israel, olha para o exemplo. Israel pecou, vem os midianitas. E quem viu os midianitas, irmão? Deus. Mas aí tem um camarada valoroso, malhando trigo no lagar. Deus visita ele e fala o que para ele? Vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Sabe o que é isso? A misericórdia e a operação de Deus. Sabe o povo clamando no Egito? O povo clamava na escravidão do Egito. Quando o clamor chegou até Deus, então Deus chega no Moisés e fala: Moisés, você, o clamor do meu povo. Fala comigo, clamor do meu povo. Clama não para você ver, meu irmão. Não clama não. Fica aí dando de fortão. Tudo coopera, irmão. E coopera mesmo. Pastor, eu estou tranquilo, não vou nem orar para isso não, porque Deus sabe de tudo, Deus sabe. Agora presta atenção, eu preguei aqui numa quarta, Ele é eterno, você é pó. Pastor, não vou nem orar para Deus mudar a situação. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Quem está lembrado daquela mensagem que eu preguei sobre lembrar Deus da sua pequeneza? Quem está lembrado? Lembra-te de mim, Senhor, disse Davi. Eu sou como a relva. Deus, eu sou um bichinho. O Senhor é eterno, eu sou passageiro. Não clama não para você ver. A sua vida vai embora e você não vai ver a resposta do Senhor. Pastor, por que todo mundo vai para a igreja e é estimulado a clamar ao Senhor? Porque Deus é eterno, Deus não precisa da minha vida, que é um sopro, mas Ele está interessado naquele que o clamar. Sabe por quê? Quem clama glorifica Ele. Quando eu clamo, eu mostro que dependo dEle. Quando eu clamo, eu reconheço que não posso sozinho. Quando eu clamo, eu me humilho. Quando eu clamo, eu testifico que tem um Deus no céu que pode me livrar. Quando Israel clama, ele está dizendo assim: eu não tenho armas, eu não tenho força, eu sou um bichinho de Jacó, mas o Deus que nós servimos é poderoso para mudar o cativeiro. Quando o cristão clama, ele muda as coisas de lugar. Sabe por quê? O clamor do seu povo exalta a mão de Deus, porque foi o clamor do povo que os libertou da fúria do Egito. Foi o clamor do seu povo que fez com que Deus levantasse um Gideão. É sempre o clamor do seu povo que vai fazer Deus vir em resposta a você. Levanta a mão e diga assim: eu vou clamar, Jesus. Se você teve esse conceito um dia, jogue ele fora. Seja humilde. Não, seja o que Deus quiser. Não. Deus sabe o que Deus quer? Ser exaltado, ser glorificado. O que o homem, que a filosofia diz? O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Pronto. Teve uma história bonita. Como é que ela é? Uma crente fiel, eu estava todo culto lá. Maravilha. E aí o que aconteceu? Ela pegou uma doença e de repente não teve jeito, morreu. Mas aí você acha um rei que não era lá essas coisas, nada, comedor de feijão igual nós mesmos, e de repente o profeta chega e fala assim: o Senhor mandou falar que o Senhor põe a sua casa em ordem, conserta o negócio aí, porque acabou os seus dias. E não era qualquer profetinho, não, era o profeta Isaías, o grande profeta Isaías. O homem virou para o canto, chorou, clamando ao Senhor, e o que aconteceu? Resposta. Põe uma coisa na sua cabeça, e aqui eu falo com algumas pessoas que têm parte em algumas coisas da sua vida já. Repare bem que muita coisa que você vive hoje, você está vivendo hoje porque não clamou ontem, não reagiu ontem, você não colocou na mão de Deus ontem, e o problema perdura. Pastor, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Se você clamar, ainda que pareça ser uma noite, no final, que seja no final da sua vida, os seus olhos verão a misericórdia do Senhor sobre você. Verão. Amém? Amém ou amém? Repare, o Senhor respondendo. Tem gente, irmão, que é tão ruim de natureza que Deus está mostrando para ele, está enviando gafanhoto, está mandando praga, e está derramando, e o mundo está caindo ao redor dele, está assim. Deus sabe de tudo. Senhor, não. O Senhor quer Deus mesmo? Eu estou parecendo que Deus vai parar um projeto dele por causa da beleza do meu pensamento, da minha filosofia. Eu acredito sim, sabe?
Quem não nasce para 10 reais, quem nasce para 10 reais não chega ao vintém mesmo, então seja o que Deus quiser. Irmão, sabe o que Deus quer? Que o nome dele seja pregado, que o nome dele seja glorificado. Ele quer que você seja alegre mãe de filhos, a Estéreo seja alegre mãe de filho. Sabe o que Deus quer? Que você seja feliz, só porque é uma felicidade não provocada pelo seu eu sei, pelo seu eu posso, pela sua independência, mas uma felicidade provocada pela sua dependência de filho. Que abre o bico de noite e chora. Dá uma olhadinha para o Samuel lá atrás. Voltei a aprender tudo de novo. Quem escutou os gritinhos dele, dá uma glória a Deus, vai. Rapaz, consegue tudo que quer. A mãe levanta até 50 vezes por noite. Está até esgotada a bichinha. Está magrinho, os ossinhos estão aparecendo já. Mas consegue tudo que quer. E não é porque a gente ama ele não, pastor. É porque ele abre o bico. Enquanto não pega ele, ele não para de clamar. Será que você consegue entender o que eu estou te falando? Eu fiz uma pergunta aqui da outra vez e vou repetir, porque o Espírito Santo me faz lembrar de pedir você para se lembrar, presta atenção. Sabe por que eu levanto de noite e vou pegar meu menino no berço? Não é porque eu amo ele demais, não. É porque ele grita demais. Eu vou continuar amando ele do mesmo jeito, ele caladinho ou ele gritando. Agora imagine Deus na sua grandeza, com o universo para governar, e você ficar aí achando que não, está tudo em conta, está tudo no controle, né? Está tudo, né? Igual o Sérgio Moro lá, as investigações que vão dar certo, porque não sei o quê. Não, irmão, abra a boca e clama que o socorro vem. Abra a boca e clama que se a força que você não tem, Deus compensa para você. Amém, irmão? Então tá bom, vamos falar da restituição, já falei demais, agora nesses 10 minutinhos que faltam, vamos ver, olha só. O Senhor respondendo, disse ao seu povo, aleluia, levanta a mão direita para o céu, fala assim, eu vou clamar, não vou ficar calado não. O crente que pouco ora, irmão, dizia uma poesia antiga, não tem vitória espiritual. O crente que chora mais vai ter mais atenção do Pai, sim senhor. Quem tem mais de 2 filhos aqui, deixa eu ver, quase na mesma época, qual que você deu mais atenção às mães, então? Qual que você deu mais atenção? Ao que chorou mais. Eu estou exagerando? Você amava mais o que você atendeu mais? Não, é porque ele gritava mais, ele te incomodava mais. E o fato dele te incomodar, você não passou a odiar ele, não. Simplesmente ele teve muito mais em seu favor. O que as pessoas não entendem é que quem mais chama, quem mais incomoda o Pai, mais vai ter a atenção do Pai. Amém ou amém? Vamos ler. Disse o Senhor ao seu povo, eis que vos envio o trigo. Fala comigo, envio o trigo. É Deus, irmão, que dá a colheita, não somos nós. É Deus que dá o sustento. É Deus que mata a nossa fome. Como Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, na pessoa de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É Ele, não é o seu trabalho não é a lavoura que você plantou, não é a loja que você tem, não é a sua habilidade de vender, é Deus que nos envia o trigo. E quando o filhinho entende isso e abre o bico e clama para Deus, aí Ele responde o seu povo dizendo, eu vos enviarei o trigo, o mosto, o azeite, e deles serão fartos. Preste atenção em 3 elementos fundamentais, segundo os psicólogos, né, que estão atendendo muita gente em depressão por aí, diz que o que o homem precisa, pelo menos de 3 coisas, sabe qual que é? Sustento, alimento, retratado no trigo. Trigo fala de sustento, mantimento, isso mesmo. Já o mosto, já não é mais a mesma coisa. O mosto é algo chamado, algo que deriva-se a palavra alegria, porque o vinho trazia alegria. Então, quando Deus fala que multiplicará o seu vinho, Ele está dizendo, eu multiplicarei o seu motivo de alegria. Eu vos enviarei mosto, alegria. Eu vos enviarei sustento, trigo, e o mosto, que é a alegria. Mas se parasse por aí, era só circo, era só entretenimento. E como o crente não vive só de espetáculo, de entretenimento, ele termina a palavra dizendo, trigo, mosto e o azeite. Fala comigo, trigo, mosto e azeite.
Tem gente que se alegra nos stand-ups por aí, ri até doer o canto da orelha, mas chega em casa, tem a alma ferida, não tem prazer para mais nada. Quando a piada acaba, é só tristeza e depressão. Sabe por quê? Tem a alma ferida. Deixa eu te falar alguns elementos do azeite, elementos físicos do azeite. Azeite é medicinal, azeite é simbolismo de cura. O azeite expulsa as mosquinhas da cabeça da ovelha. O azeite impede que a varijeira faça morada nas feridas que nós temos carregado dia após dia. É cicatrizante, ele é repelente de insetos que importunam. O azeite, ele tem elementos fundamentais para a nossa vida e nossa cura. Quantas pessoas são feridas com palavras que o pai falou lá na infância, até hoje nunca curam. Sabe por quê? Falta o azeite. Às vezes tem trigo, às vezes tem mosto, mas não tem azeite, não tem cura. As varijeiras rodeam os pensamentos dela o tempo todo, ao ponto de deixá-la louca. Que isso, pastor? Falta de azeite, porque onde tem o azeite, há repelência, né? O repelente, o agente repelente. Diz a palavra do Senhor que um pastor derrama azeite na cabeça da ovelha para ela não ficar perturbada com as moscas que ficam voando, beirando o olho, aquela coisa, tirando a paz da bichinha. Sabe por que às vezes tem trigo, sustento, e tem mosto, mas não tem paz? Porque falta azeite. Mas Deus é perfeito, Ele te garante sustento, que é o trigo, Ele te garante o vinho, que é a alegria, e Ele te promete também o azeite, que é o simbolismo da cura, o repelente espiritual para expulsar o pensamento errado, para expulsar os demônios da sua vida e te fazer um homem feliz, uma mulher de Deus feliz, completamente feliz. Mas se parasse por aí, já estava muito bom. Mas não é só isso, o azeite também é o principal para nós pentecostais, é o símbolo do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é o símbolo da unção do Espírito Santo na nossa vida. Tem como parar alguém que tem trigo, tem mosto e tem azeite do Espírito Santo? Não tem, irmão. Não tem depressão que vai se alojar no seu coração. Sabe por quê? É a restituição de Deus chegando em Israel, e Deus tem isso para você. Deus tem trigo para você, Deus tem azeite para você, Deus tem um mosto para você. E diz a palavra assim, ó, vai ser só para você passar uma vez quando você for no culto. É assim que está escrito? Não. Deles sereis, lê mais alto comigo, e deles sereis, vira para quem está perto de você e fala assim, ó, você vai ser farto. Mas não é farto enjoado não, significa ter em abundância. Quando você come demais, vai, estou farto. É um ditado errado. Farto significa ter em abundância. Quer ver? Vamos fazer o corrégio do goiano? Muda a versão aí. Muda a versão bíblica para nós, para ver se é isso mesmo ou se não é. O que está escrito lá? Enviarei o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos. Essa versão. Vamos ver a outra. Esse computador é novo, né? Deixa para lá. Eu vou ler aqui, ó. Qual que é o versículo? 19. Ah, já mudou? Esse negócio de tecnologia é bom, viu? Glória. Olha lá. Uma versão nova, né? Vamos ler com a versão nova para dar uma espairada assim, ó. Vamos. Respondeu, agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Fala comigo, cereal é o símbolo do sustento. O vinho, o símbolo da alegria. E o azeite não muda, irmão. Sabe por quê? O azeite é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você pode até mudar da soja para o trigo, você pode até mudar do milho para o trigo ou para a soja. O cereal pode ser qualquer um que é sustento, né? O azeite, o mosto ou o vinho pode ser qualquer um, mas o Espírito Santo é sempre o mesmo ontem e hoje, que faz toda a diferença na vida de alguém. Agora preste atenção, só um exemplo pequeno para você. Para ser pleno segundo a ciência, eu preciso desses 3 elementos. Cura na alma, viu? Plenitude espiritual, eu preciso ter plenitude espiritual, eu preciso estar abastecido financeiramente, e eu preciso também ter alegria na alma, alegria de Deus. Por isso Deus é um excelente psicólogo que conhece as nossas necessidades. Deixa eu te dizer, muito mais do que você pensa é o que Deus preparou para você. Talvez você está pedindo só o cereal, mas Ele não vai deixar você sair dessa aqui só com o cereal, só com o suprimento, não. Ele vai abastecer o seu alforje, você vai sair daqui carregado, sabe de quê? De azeite do Espírito Santo, do mosto, do vinho, da alegria, e também dos cereais que te faltam, porque o pão nosso de cada dia, Deus já preparou para você amanhã. Quem pode dizer glória a Deus e amém? Leia bem, na versão, né? E vocês comerão e ficarão. Lembra que eu te falei que o farto não é daquele ditado? Quem já viu alguém que come até por pecado mesmo, de gula, até quase ficar voltando pela goela e fica assim, estou farto. Quem já viu? Não é esse farto não, isso é gula, isso é exagero. Quando a Bíblia fala sereis fartos,
Na versão atualizada vocês comerão e ficarão satisfeitos, não vai faltar. É na medida certa que Deus está preparando, é na medida certa que Deus vai te dar, para a honra, glória e louvor do nome dEle. Quem toma posse dessa palavra, diga glória a Deus, diga aleluia. E aqui entra uma palavra muito tremenda e forte. Ele continua dizendo algo muito forte, que eu quero ministrar sobre você nesses 5 minutos que me faltam, preste atenção. Ele continua dizendo, ele não para, ele te dá o trigo, ele te dá o mosto, ele te dá o azeite, e continua dizendo para você que clama assim, nunca mais deixarei que outros povos caçoem de vocês. Irmão, isso aqui é honra, mais que alegria, mais que o azeite sobrando, sabe? Mais do que tudo isso, é a honra de Deus, uma restituição. Quantas vezes pessoas já chegaram, não chegaram propriamente em mim, mas é como se fosse, porque chegaram na minha esposa e falaram assim, mas vocês não é pastor? Como é que essa crise do Covid abalou vocês financeiramente? Vocês não servem um Deus dono do ouro e da prata? Que isso, pastor? Caçoações. Mas hoje a palavra de Deus liberada para nós é a seguinte: nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Sabe o que significa? Deus vai levantar a sua cabeça, Deus vai te coroar de honra, as pessoas vão olhar para você e falar assim, lá vai o pastor fulano de tal, lá vai a mulher de Deus, lá vai a missionária, lá vai o Beltrano de tal, que antes era perdido, mas hoje foi achado, antes era miserável, mas agora está farto, cheio, abastecido, antes estava quebrado, mas agora tem trigo, tem o cereal, agora tem o mosto, agora tem o vinho, agora tem um azeite. E outra coisa, Deus está com ele, Deus está com ela. Olha o que ela passou, olha o que ele passou, mas Deus está com ele. Das características de Davi que eu vejo aqui, Dines, quando alguém tece elogios lá no palácio de Davi para Saul, a mais interessante que eu acho era esse, que ele era de gentil aspecto, sisudo de palavras, e Deus era com ele. Levanta a mão direita para o céu, que o mais importante de tudo não é a sua aparência não, é a última colocação, e Deus é com você. Deus será contigo no seu trabalho, Deus será contigo na sua venda, Deus será contigo quando você pregar. Às vezes você vai subir ao altar dizendo, Senhor, o que eu vou dizer para o seu povo, o que eu vou dizer com tanta luta? Deixa eu te falar, não vai te faltar o trigo, não vai te faltar azeite, não vai te faltar mosto, e mais uma coisa, o Senhor não vai deixar você envergonhado, cada vez que você abrir a sua boca com sinceridade. Mas qual que é o segredo disso tudo, que muita gente não entende, acha que é automático? O clamor. Fala comigo, eu preciso clamar. Agora não me responda, fique de pé nesses 3 minutinhos que falta e pergunta para você mesmo, você tem clamado? Ou tudo que, tem gente que tem uma superioridade assim, meio que divina. Jesus fala assim, tudo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí a pessoa bate no peito também, tudo que vier também eu estou pronto. Vem o que vier, não reto não. Mas sofre tanto. Mas sofre tanto, porque a atenção de Deus está para quem clamar. Ela vai sofrer, dizia uma expressão antiga, sofre mais que sovaco de aleijado. Eu até hoje não descobri por que sovaco de aleijado sofre, depois vocês me explicam. Sofre, sabe por quê, irmão? Orgulho. Você sabe por que eu preguei essa mensagem hoje? Sabe por quê? Porque eu dependo dela. Sabe por que eu preguei essa mensagem hoje? Porque eu não tenho mensagem de mim mesmo, não tenho. Serviu para você para alguma coisa? Se serviu, diga amém, sem enganar o pastor. Serviu mesmo, João? Não é eu que tinha não, é o papai. Falei, Senhor, eu estou igual uma lata velha hoje, Jesus, não tem nada para oferecer para esse povo. Eu sou uma vasilha, mas eu estou vazio demais, Jesus. Não sei se é os cansaços, as dificuldades, eu estou tão vazio, tem misericórdia, me ajuda a trazer uma palavra para o seu povo. Aí o Senhor falou para mim assim, olha, literalmente, através da mensagem, não vai faltar trigo, não vai faltar mosto, não vai faltar azeite, eu não deixarei mais vocês envergonhados. Aleluia. De onde vem a palavra, pastor? Do coração de Deus para quem crê. E agora o conselho para quem ainda não clama e não incomoda o céu. Pelo amor de Deus, irmão, tenha misericórdia de ti mesmo. Bate na porta do céu.
incomoda. Jesus disse que certa mulher incomodou tanto um juiz que nem crente era, que ele se levantou e falou: eu vou resolver o problema dessa mulher, que ela está me enchendo demais a paciência. Se o juiz fez, quanto mais o vosso Pai Celestial. Quem está orando por alguma causa, levanta a mão, deixa eu ver. Então, para de orar hoje, viu, irmão? Para. Aumenta a dose e clama. Porque orar é uma coisa, clamar é outra. Orar é dizer assim, ó, glória a Deus. Clamar é fazer o glória a Deus daquele jeito ali que ela fez agora. Faz isso de novo, missionário. Você entendeu a diferença de clamar com só orar? A pessoa que está passando um vale terrível, mas ele tem tanto orgulho, não quer que ninguém perceba o vale que ele está passando, que ele ora assim, ó. Ninguém pode ver não, porque senão vai achar que eu não tenho graça de Deus, não tenho unção, vai achar que Deus não está comigo. Não, irmão, abre o bico e diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe o que dizia Davi, o rei Davi? Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Agora olha para mim, o pobre necessitado doou toneladas e toneladas de ouro para a construção do templo. Pastor, Davi mentia? Não. Ele sabia que o segredo para crescer e não faltar o mosto, não faltar o cereal, não faltar o vinho na vida e não faltar a honra de Deus, é se humilhar diante dele e abrir a boca e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ou levanta a mão para o céu em nome de Jesus. Você que está ouvindo pela internet, levanta a mão para o céu. É o último minuto de oração. Levanta a mão para o céu. Eu profetizo restituição de Deus na sua vida, restituição de vinho, restituição de alegria, restituição de cereal, restituição de azeite. Quem sabe você está frio na fé, já tem muito tempo que você não vê Deus te usar. Eu te profetizo em nome de Jesus uma renovação, derramar do seu espírito na sua vida. Você vai ver tempos de glória, mas abra a sua boca e clama, como disse o profeta uma vez para Israel: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E essa é a oração do profeta, e eu quero passar para você: clame na sua casa, clame no seu carro, clame na sua empresa, clame no seu trabalho, clame no seio da sua família, mostre a sua dependência de Deus, porque Ele está pronto para liberar, enviar trigo, mosto, o azeite e a presença dEle que vai te honrar todo dia. Levanta a mão para o céu. Agora, se puder, ore alto. Ninguém vai ouvir sua oração senão Deus, ninguém tem que ouvir senão Deus, mas clame Ele aí em nome de Jesus. Deus, eu oro por esse povo, pelo qual eu trouxe essa palavra, e essa palavra também significa, Senhor, uma resposta do Senhor para mim. Deus, em nome de Jesus, eu te clamo sobre essa igreja. Deus, essa igreja poderia estar cheia, mas ela não está. Sim, Deus, eu te clamo no microfone e te digo: o problema pode ser eu, Senhor, pode estar faltando azeite na minha vida, pode estar faltando trigo, Senhor, na minha palavra, pode estar faltando, Senhor, azeite do teu espírito, pode estar faltando mosto, mas eu te clamo, Senhor, envia o teu mosto sobre o nosso ministério, para que o nosso ministério seja um ministério alegre, cheio do teu espírito, cheio do conteúdo do pão vivo que desce do céu. Deus, eu ministro sobre essa igreja, sobre os nossos obreiros cheios, transbordando de azeite, obreiros cheios, transbordando de conteúdo da tua palavra que simboliza o trigo, obreiros cheios da alegria do teu Espírito Santo. Deus, eu profetizo sobre esse altar, sobre essa igreja, e eu te confesso a nossa dependência. Tem misericórdia de nós, visita-nos, Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa sorte. Eu te confesso, Pai, como o primeiro, que preciso me humilhar perante o Senhor e te pedir: envia o teu trigo, envia o teu mosto, envia o teu azeite, e nunca, Senhor, nos deixe envergonhados diante das nações, em nome de Jesus. Levanta as mãos para os céus e diga: eu creio. Diga: faz mesmo, Jesus. Envia, Jesus. Se você crê, diga amém. Pode se assentar, dando glória a Deus. O Senhor tem para dar, e Ele vai dar para o que mais clamar. Amém? Eu quero só avisar vocês que amanhã